Oi, gente, nós vamos relembrar agora, né, as regras para operações com potências, né? Essas regras de potenciação, elas são muito importantes e nós vamos rever aqui. Bom, primeiro caso, primeiro exemplo, né, uma multiplicação com potências de mesma base e nós vamos somar os expoentes. Então aqui eu vou somar 3 mais 5 vai dar 8. Se tiver algum expoente negativo, a gente vai considerar o sinal dele, né? Na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Então, 2 ao cubo dividido por 2 elevado a 5, eu vou subtrair 3 menos 5, vai ficar menos 2. Cuidado, né, na hora da divisão, na hora que tiver expoente negativo, porque a gente vai ter que subtrair um número negativo, né? Então, vai ficar 4 menos o menos 2. Então, esse menos 2 vai virar mais, né? Então, vai ficar, na verdade, 4 mais 2. Vai ficar 5 elevado a 6. Então, a gente vai somar ou subtrair, levando em conta o sinal mesmo do expoente que tiver, tá certo? Esse outro exemplo da letra D é uma potência de potência. Então, nós vamos multiplicar os expoentes aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então, ficou 3 elevado a 6. Quando a gente tiver uma raiz e uma potência, se for possível dividir o expoente pelo índice, você pode dividir. No caso aqui o índice é 2, nós vamos dividir 8 por 2. Quando você divide pelo índice, aí você está resolvendo aquela raiz, não vai ter mais raiz. Vai ficar 10 elevado a 4. Se não der para dividir, nós vamos ter outras maneiras de resolver, a gente vai ver daqui a pouco. E o expoente negativo também é um caso importante, como que a gente pode resolver, né, esse expoente negativo, por exemplo, aqui, né, como é que eu terminaria esse cálculo, né, igual esse exemplo. Muito simples, a gente vai inverter a base. Então, como a base aqui está o 4, o inverso vai ser 1/4, e aí o expoente vai ficar com o sinal contrário, e a gente resolve a potência normalmente. Vai elevar o numerador e o denominador. Então, vai dar 1 sobre 16 aqui nesse caso. Nesse caso aqui, nós vamos relacionar os radicais com as potências de expoente fracionário. Então, essa raiz aqui a gente pode escrever assim, ó. Esse número vai ficar no numerador da fração e o índice vai ficar no denominador. Então, sempre é possível fazer essa transição aqui, né? Então, nesse caso, a gente fala assim, a regrinha para você guardar, né? Quem estava na sombra vai para o sol e quem estava no sol vai para a sombra, né? Como se isso aqui fosse do lado de fora e aqui fica embaixo e do lado de dentro vai para cima, correto? E a mesma regra nós vamos usar agora nesse outro exemplo, só que ao contrário, a gente está com uma fração, a gente quer transformar numa raiz. Então, a gente vai ficar raiz cúbica de 10 elevado a 1, né? Ó, seguindo a mesma lógica aí do exemplo anterior, né? Quem estava na sombra foi para o sol, e quem estava no sol ficou na sombra. O expoente 1 eu não escrevi aqui, não é necessário. Nesse caso aqui, gente, como o 8 é um número que pode ser fatorado, né? Então a gente pode escrever assim, ó. No lugar do 8, o 2 ao cubo. E esse 2 ao cubo eu vou elevar a 1/4. Então, nós vamos multiplicar os expoentes, vai ficar 2 elevado a 3/4. E depois transformar para raiz, vai dar raiz quarta de 2 ao cubo. Tá vendo? Então, dependendo da questão, você pode precisar fatorar esse número aqui, né? Ou dependendo também, você pode deixar ele sem fatorar, né? Vai depender de como a gente vai conseguir simplificar, depende da situação. A mesma coisa aqui, né? Ó, como você vai saber que vai usar ou a raiz ou a potência? Vai depender da sua questão, porque esses cálculos vão aparecer junto com outros, né? Em expressões, né, maiores, e aí você vai escolher qual notação que vai ficar melhor para você, se é a de raiz ou se é a de potência. Gente, nesse exemplo aqui, ele é um pouco diferente porque as operações que aparecem, né, não dá para a gente aplicar diretamente aquelas regras que nós vimos. Aqui tem uma soma, ó. No caso de soma e subtração, a gente não tem uma regra prática para unir as duas potências aqui. Então, ou a gente vai ter que resolver uma por uma, né, ou então de colocar fator comum em evidência. Como aqui os expoentes são grandes, né, resolver uma por uma não vai ser viável para fazer na mão. Então, a gente vai colocar fator comum em evidência na parte de baixo. A gente vai escrever o 6 elevado a 28 como fator comum. E nós vamos dividir. Esse primeiro termo dividido por esse vai dar
1. Esse segundo termo dividido por esse vai dar 6 elevado a 1, porque eu vou subtrair o expoente, né, ó, vai dar 1, então vai dar 6 elevado a 1, e aqui eu subtraí o expoente, deu 0, 6 elevado a 0 é 1. E agora, como a gente está com essa multiplicação, a gente pode simplificar, ó, o 6 elevado a 30 dividido pelo 6 elevado a 28. E aí a gente vai subtrair os expoentes aqui, porque é uma divisão, né, dessas duas potências. Então a gente vai ter 30 menos 28, vai ficar 6 elevado a 2 dividido por 7. Então a gente chegou aqui numa expressão bem simples, né? Ó, a nossa expressão ficou 36 sobre 7, a gente resolveu através da simplificação. Mas então lembrando que nós não temos, né, no caso de soma e subtração, uma regra direta, né, mesmo que as bases sejam iguais, para unir essas duas potências. Então esses são casos mais específicos, né, que a gente vai ter que usar outras maneiras de resolver. Gente, uma coisa muito importante que nós vamos usar bastante é propriedade de potência, é a notação científica. Como que nós vamos escrever um número em notação científica? A gente vai usar um número entre 1 e 10 e uma potência de base 10. Então esse primeiro número aqui, esse primeiro exemplo, a gente vai colocar 3 e nós temos 1, 2, 3 casas. Então vai ficar vezes 10 a menos 3, né? Para números muito pequenos, a gente vai usar o expoente negativo, né, que é o caso do A e do B. E esses números maiores aqui vai ficar o expoente positivo. Por quê? O que significa esse 10 a menos 3? Esse 10 a menos 3 quer dizer que eu estou dividindo por 1000. Então é 3 dividido por 1000, certo? E aqui vai ficar, não vou usar o 18 porque ele é maior que 10, eu vou usar 1,8 vezes 10 e vou ficar, ó, 1, 2, 3, 4 casas, tá vendo? Para chegar aqui, ó, então vezes 10 a menos 4. Então, esses números aqui estão escritos na forma de notação científica, né? Que é uma maneira da gente simplificar os cálculos para não ficar com esse tanto de zero, tá vendo? Um tanto de casa depois da vírgula, né? Então, é uma maneira de facilitar. E esses números maiores, ó, 5, 1, 2, 3, 4 zeros vezes 10 a 4, o 4 positivo, né? Que significa 5 vezes 10.000, né? Esse 10 a 4 é o 10.000. Nesse caso, eu vou ter que pôr 6,82 para ficar um número entre 1 e 10. E aí eu estou aqui com a vírgula, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 elevado a 5, tá certo? Nesse outro exemplo aqui, nós vamos simplificar essa expressão utilizando, né, os números em notação científica. Então aqui, ó, nós temos esse 10 a menos 6 e esse 10 a 8. Se você quiser, você já pode juntar essas duas potências somando os expoentes. Menos 6 mais 8 vai dar 10 ao quadrado. E esse número aqui a gente vai escrever em potência de 10. Ele vai ser 1 vezes, se quiser não precisa colocar esse 1, 1, 2, 3, 4 casas, né? Então é 10 a menos 4. Então esse número aqui do meio, ó, virou esse aqui, tá certo? Agora aqui embaixo eu já vou juntar esses aqui também, ó. 7 com menos 9, vou somar, vai dar 10 a menos 2. E o 100, em notação científica, 10 ao quadrado. Então, fica muito mais simples resolver tudo com potência de 10, né? Então, fica bem mais tranquilo os cálculos. Como aqui é uma multiplicação aqui também, se você quiser cancelar esses dois, pode, né? São números iguais aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 2, nós vamos subtrair os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. 10 a menos 4 menos o menos 2, né? A gente vai subtrair. Então, na verdade, vai ficar menos 4 mais 2, menos 2. Então, a resposta aqui do final dessa expressão vai ficar 10 elevado a menos 2. Bom, como a notação científica vai facilitar os nossos cálculos, né? Para multiplicar, para dividir, para potência, para raiz. Olha só. Esse 6.000 vezes esse número pequenininho, eu vou escrever os dois como potência de 10. Olha como é que vai simplificar a minha vida. O 6.000 vai ficar 6 vezes 10 ao cubo. E esse número aqui vai ficar 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5.
10 a menos 5, certo? E aí agora eu multiplico o 6 vezes o 4, que vai dar 24. E aqui eu vou somar os expoentes, que vai dar menos 2. Só que aí esse número aqui não está ainda em notação científica, né? Eu vou precisar colocar a vírgula aqui, ó, porque o 24 está maior que 10. Então, vou escrever 2,4. Olha, pensa para você ver. Se eu fosse resolver esse número aqui, escrevê-lo por extenso, eu teria que pegar, como expoente é menos 2, eu teria que andar com a vírgula 2 casas para cá, não é? Como eu já vou andar uma casa, né, vai ficar 10 a menos 1. Eu deveria andar 2 para cá, eu já andei uma, então vai ficar faltando só uma. Então, a resposta em notação científica seria essa. Como é um número, né, tranquilo, expoente pequenininho, né, você pode escrever ele por extenso mesmo, que é 0,24. Então, a resposta pode vir assim ou assim, dependendo da sua questão. Agora, esse outro exemplo é uma potência, né? O que a gente pode fazer? Escrever notação científica primeiro e depois elevar a potência. Esse número aqui vai ficar 1,5, 1, 2, 3 casas, vezes 10 a menos 3. E nós vamos elevar ao quadrado e a resposta já vai ficar em notação científica mesmo, olha que prático. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, que já é um número entre 1 e 10, né? E que a gente vai multiplicar os expoentes, vai dar 10 a menos 6. Fica assim o resultado.